uma pobre ovelha perdida nos desertos, nas montanhas a andar. Sobre pastos secos ela estava. Acertou a voltar, mas o pastor, ao contar suas ovelhas, sentiu falta da ovelha no redil, e nas montanhas saiu a procurar e a dizer: minha ovelha, onde estás? Ferida de andar entre os espinhos, cansada, abatida, se deitou. Já não tinha forças pra se levantar e tremolar a gemer, mas o pastor, ao contar suas ovelhas, sentiu falta da ovelha no redil, e nas montanhas saiu a procurar e a dizer: minha ovelha, onde está? Jesus passava, ensinando a multidão, pregando o santo evangelho da paz, do amor e o perdão. Nicodemos ouviu o evangelho, sentiu em seu coração, foi ter com Jesus de noite acerca da salvação. Jesus disse a Nicodemos: em verdade vos digo, quem não nascer de novo verá o paraíso. Nicodemos indeciso, sem poder compreender, o homem depois de velho, de novo tornar nascer. Da pureza continua a explicar: quem não nascer de novo, lá no céu não pode entrar. Humilde
amoroso Jesus confirmou esclarecer, nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Comigo também se cumpriu a palavra do Senhor, ouvindo a voz do Evangelho, deixei o mundo de horror, nasci da água e do Espírito, pois Cristo me transformou. Meu coração hoje é o templo do Santo Consolador. Pecador, leva sua mente para o céu, onde está Jesus. Ele espera de braços abertos, ele chama, vem para a luz. Hoje é culto de ensinamento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Vamos meditar a palavra do Senhor. Hoje vamos estar meditando um pouco na questão de Jó. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Livro de Jó, capítulo 1, de versículo 1. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus, para a glória de Deus. Nos diz assim a Bíblia: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém, Jesus? Pode se sentar, irmão? Pode se sentar. Amados irmãos, servos de Deus e ouvintes da palavra de Deus, quem nunca ouviu falar a questão de Jó? Todas as vezes, irmãos, que nós tratamos algo em relação a provações, sofrimentos, lutas e pelejas, vem à nossa mente a questão de Jó. Sabemos que Jesus também passou momentos de dificuldades, momentos de agonia, momentos aonde na cruz do Calvário Ele levou em si as nossas dores, as nossas enfermidades, castigo que eu, você, nós devíamos passar, Jesus passou em nosso lugar. Tudo isso aconteceu, irmãos, a fim de nos dar vida, e vida nos dá em abundância. Amém? Então muitas pessoas acham que apenas viveu sobre a terra, morreu, acabou. Não é assim. A Bíblia nos ensina, irmãos, que um dia vamos prestar conta a Deus de tudo quanto nós fizemos, quer que seja coisas boas, quer que seja coisas ruins. Então nós sabemos que nós temos um dever, nós temos, aleluia, a obrigação, a responsabilidade de obedecer a Deus, de obedecer a sua palavra, de andar na sua doutrina perfeita e santa. Porque a cada dia, irmãos, que nós meditamos a palavra de Deus, estudamos a mesma, nós podemos ver com os nossos olhos a palavra de Deus a cada dia se concretizando.
E isto como que expondo, aleluia, aos olhos da humanidade, os sinais que já antecedem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vinda esta no intuito de arrebatar os seus servos e servas, aqueles aos quais são fiéis a Deus, na sua palavra, na sua doutrina, a questão do corpo, também a alma e também o Espírito. Então vejam, irmãos, que Jesus, Ele não nos promete nós vivemos maravilhas na terra, só flor, não. A Bíblia diz que estamos como que sujeitos, aleluia, a passarmos por muitas tribulações, a passarmos por muitas aflições, por muitas pelejas, por muitas lutas e também dificuldades. Mas devemos entender algo, que Ele também prometeu que está conosco nos momentos mais difíceis da vida, Ele estando como que presente ao nosso lado, para nos ajudar, nos fortificar, nos consolar e também nos dar vitória. Então, uma provação muitas vezes que Deus permite na vida do homem e da mulher, irmãos, não é para matar a alma do mesmo, mas antes para Deus dar a vitória e através desta provação termos experiências diante do Deus de Israel. A Bíblia diz, meu Vicente, que Deus não dá uma luta para você, para mim ou qualquer irmão e irmã, além mais daquilo que nós podemos suportar. Deus só nos dá a luta de acordo com aquilo que nós podemos suportar. Amém? Porque se Deus fosse dar uma luta além mais do que eu posso carregar, amém? Isso não ia resultar em nada, apenas na minha queda, na minha derrota. Deus, quando olha para o céu, irmãos, Ele vê, amém, o pecado, a imundícia, as imoralidades que assim sucedem em meio à humanidade. E muitas vezes Deus fica como que indignado, ao ponto de se irar. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias por causa do pecado. Mas quando Ele olha do céu abaixo e vê a nós aqui orando, buscando, clamando, jejuando, dedicando a nossa vida diante da Sua presença, Ele recorda da questão dos carnes e assim manifesta a Tua misericórdia, nos dando escape e também o fortalecimento. Então nós vemos aqui a história de um homem chamado Jó. Jó foi de Uz. E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que Jó, aleluia, tinha as suas qualidades. Amém? E é nesta noite a questão dessas virtudes, dessas qualidades, que vamos abordar um pouco. Isso examinando a palavra e assim tentando aplicar a nossa vida. Amém? Amém, meus irmãos? Então Jó, a Bíblia nos diz, o próprio Deus o diz, que ele foi um homem íntegro, amém? Reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então uma qualidade inicial que eu posso ver em Jó é que ele foi um homem íntegro, ou seja, foi sincero na presença de Deus. O ato ou efeito de uma pessoa ser sincera na presença de Deus é alguém que exprime sem artifício ou sem intenção de enganar o teu próximo, ou seja, não se usava como que atos de hipocrisia. Jó foi um homem sincero na presença de Deus. Então Deus, Ele se agradara da sinceridade de Jó, e também Ele vai se agradar de nós, se assim o buscarmos e vivermos na Sua presença em sinceridade. Irmãos, em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 17, Davi, ele entendia que a sinceridade na presença de Deus, Deus se agradava de tal coisa. Olha o que nos diz 1 de Crônicas 29, 17. Salmista Davi dizendo: E bem sei eu, Deus meu,
que tu provas os corações e que da sinceridade se agrada. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com a felicidade que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Então veja que Deus muitas vezes permite as provações na vida de um homem, de uma mulher. Amém? Mas o salmista Davi está dizendo que quando Deus muitas vezes vê, aleluia, na vida deste homem, desta mulher, uma vida de sinceridade na presença de Deus, Deus se agrada. Então nós precisamos conhecer a Deus, irmãos, todos os dias. Precisamos meditar na sua palavra, precisamos, aleluia, examinar a palavra de Deus, a fim de que venhamos saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Romanos, no seu capítulo 12, versículo 2, nos diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. Amém? Mas antes ser transformado o nosso entendimento, a fim de que venhamos nós saber qual é a boa, perfeita e também agradável vontade de Deus. Então, nesta noite, que é uma noite de ensinamento, estamos vendo que uma das vontades que Deus requer da nossa vida é que tenhamos sinceridade em tudo quanto nós fizermos na presença de Deus. O ato e efeito de andarmos na sinceridade, irmãos, é sempre falarmos a verdade, termos a transparência em tudo quanto nós o fizermos, não somente diante de Deus, mas como também diante do nosso próximo. É estarmos na verdade. Então, aleluia, podemos ver que Deus, Ele muito se regozija quando vê os seus servos, mesmo diante de muitas pelejas, muitas lutas, dificuldades, mas se esforçando os mesmos na verdade da doutrina do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos diz Paulo que devemos ser irrepreensíveis, amém? E sinceros, filhos de Deus inculpáveis, em meio a uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos nós como asnos do mundo. Filipenses capítulo 2,15 nos diz isso, que devemos ser sinceros e também irrepreensíveis. Então a sinceridade é uma ordenança da parte de Deus na vida de todos quantos, aleluia, se intitulam servos de Deus. Então, através da sinceridade, irmãos, nós conseguimos, aleluia, como que nos aproximarmos de Deus. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 22 nos diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós devemos nos achegar diante de Deus com uma sinceridade tremenda aos pés do Salvador. Olha que a Bíblia diz, irmãos, que Deus conhece aqueles que eles são seus. Deus sabe, meu Vicente, quem é dele e quem não é, quem está na verdade e quem não está, quem está andando na sinceridade e quem não está. Deus conhece. O coração ensoberbecido é aquele que também anda como humilde e sincero na presença de Deus. E a Bíblia diz: aqueles que proferem o nome de Cristo apartem-se de toda a iniquidade. Amém? Então a sinceridade é algo que Deus requer do seu povo. Então veja só que Jó, ele tinha essa virtude. Mas o que é virtude, irmão Gleison? A virtude é uma qualidade moral existente na vida de uma pessoa. Eu peço aos irmãos que prestem atenção. Samuel, sente aqui, vai. Tá tomando atenção, sente aqui, vai. Preste atenção, irmãos. Amém? Aqui não é momento de ficar zonzando, olhando para lá e para cá, ou se distraindo, não. É momento de ouvir a palavra. Me perdoe se é um pouco duro, mas é dessa forma. Amém? Então Jó tinha essa qualidade na presença de Deus.
E haja vista, irmão, que Jó foi um homem muito obediente a Deus. Se formos meditar a palavra de Deus como ela é, vamos ver que Jó foi um homem muito rico na sua época. Muitas juntas de bois, muitas juntas de jumentas, muitas juntas de camelo, e assim vai. Muitos empregados estavam à sua disposição, porque ele foi uma pessoa muito rica. Infelizmente, muitas pessoas utilizam versos tais estes, ao qual estamos citando, a fim de tentar levar um evangelho falso, não expondo a profundidade da revelação da palavra, mas muitas vezes para expor coisas que não convém, pedindo dinheiro a fim de arrecadar do povo. Um dos evangelhos que está como que reinando em meio à sociedade hoje, irmãos, este evangelho anátema chamado evangelho da prosperidade, aonde só quer falar de riqueza, só fala de luxo, só fala disso, daquilo, só fala de enriquecimento. Essas pessoas são falsos profetas, porque na verdade não estão pregando o evangelho de arrependimento. Veja que lá eles utilizam passagens como esta de Jó, que foi rico, amém, foi muito bem, aleluia, sucedido na sua época. Mas isso não quer dizer que Deus vai fazer de você rico. E o nosso dever, irmãos, nessa terra não é buscar riqueza. Quando você vê algum pastor que se diz pastor, incentivando vidas a buscar riqueza, sai fora, é falso profeta. Porque o evangelho da salvação, aleluia, nos orienta, irmãos, a nós nos achegarmos aos pés de quem? De Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33 nos fala: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas hão de nos ser acrescentadas. Então Deus está falando que, de acordo com a nossa necessidade, a nossa necessidade maior não é muitas vezes o material, mas antes o espiritual. E a palavra de Deus está nos orientando que busquemos nós, antes de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então muitas pessoas usam muitas vezes o livro de Jó, passagens em Jó, não para descortinar as revelações da palavra, mas para falar de riqueza. Irmão, se Deus quer abençoar, Ele pode, Ele tem poder. É pecado ser rico? Não é. Mas o que muitos estão, não como que não entendendo, é a questão do amor às riquezas. Pensam em riqueza, só quer isso, só quer fama, só quer ibope, e isso não louva a santidade de Deus. Mas podemos entender, irmãos, que o coração de Jó não estava na riqueza. Como assim, pastor? Explica melhor, vamos lá. A Bíblia diz, irmãos, que Jó recebeu notícias, e as notícias as quais Jó recebeu da parte dos seus servos é que muitas das suas ovelhas foram queimadas a fogo, alguns dos seus animais foram como que saqueados, roubados, amém? E não somente isso, eis que ali estão os seus filhos na casa do primogênito, deu um vento nos quatro cantos da casa, derrubando a casa e matando todos os filhos de Jó. Imagina só, meu Vicente, uma pessoa, pai de família, em um dia só enterrar muitos filhos. Não somente isso, mas como também perder todos os seus recursos, todos os seus bens. Jó questionou? Não. Jó lhe veio reclamar? Não. Mas a Bíblia nos diz que ele adorou a Deus. Mas tudo isso aconteceu porque o diabo, Satanás, foi acusar Jó perante o Deus do céu. Mas o que mais me chama a atenção nessa questão, irmãos, é que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Amém? O que quer dizer isso? O próprio Deus disse: olha, Satanás, tu observaste o meu servo Jó?
Olha o que Deus disse, irmãos. Ele é sincero, temente a Deus, reto e se desvia do mal. Então Deus sabia, mesmo que Satanás tocasse nos filhos de Jó, mesmo que o diabo tocasse nas finanças de Jó, Jó não ia largar Deus, porque o amor dele não estava na riqueza, mas antes em Deus. Então veja a sinceridade de Jó, no que diz respeito à obediência e andar na verdade da palavra que libera. Então essa foi uma das qualidades de Jó. Foi um homem muito sincero na presença de Deus. Um outro fator também, uma outra virtude que eu posso ver em Jó, pela meditação da palavra, é que Jó foi um homem reto. Amém? Quando alguém age com retidão na presença de Deus, é também um ato efeito de andarmos com sinceridade. Todas as virtudes, irmãos, que nós vamos meditar nessa noite, elas se interligam uma com a outra. Não tem como desassociar. Não tem como eu ser reto na presença de Deus se eu não andar em sinceridade na presença de Deus. Então o ato efeito de nós andarmos com retidão é o ato de nós andarmos de acordo à ordenança divina. E para nós andarmos nessa ordenança da palavra, da doutrina do Senhor, devemos andar certinho na presença de papai. Então Jó, ele foi reto na presença de Deus. Amém? Amém. Ele foi reto diante do Senhor. Quando nós meditamos ali em Jó, capítulo 31, versículo 6, olha o que o nosso irmão Jó diz: pese-me em balanças fiéis, saberá Deus a minha sinceridade. O que é que eu entendo nessa passagem, irmãos? Que os amigos de Jó, quando soube a causa de Jó, das perdas, como também a enfermidade que estava como que atrelada ao teu corpo, muitos estavam julgando a Jó. Julgando como assim, irmão Gleison? Muitas vezes dizendo que Jó não estava sendo fiel a Deus. Muitas vezes julgando Jó como se Jó estivesse em pecado diante de Deus. Então Jó, ele tinha uma sinceridade tão enorme diante de Deus, que ele conhecia, sabia da sua retidão diante de Deus. Eu desejo fazer uma observação agora, irmãos, que muitas vezes até podemos tentar entender o porquê da situação. Porque tem pessoas que muitas vezes batem no seu peito, dizendo que está sendo provada por Deus. Mas quando você olha na bucha, como está na realidade, muitas vezes você vai ver que não é provação de Deus, é cobrança. Porque há uma diferença no que diz respeito a ser provado ou ser cobrado por Deus. Jó, podemos ver a vida de Jó. Em uma segunda qualidade de Jó, estamos vendo que ele foi reto na presença de Deus. Então isso quer dizer que ele andava em todos os caminhos do Senhor, ou seja, na palavra da verdade. Como prova disso, irmão, Jó tinha uma retidão tão enorme, um desejo tão enorme de obediência à voz do Deus de Israel, que ele tinha medo muitas vezes até mesmo que os filhos pecarem. Quando ali muitas vezes se uniam eles a banquetear-se, muitas vezes a farrear, a comer, a beber, a Bíblia nos revela que Jó levantava-se muitas vezes às madrugadas, a fim de fazer sacrifícios pelos seus filhos, porque temia que eles pecassem contra Deus. Então veja a sinceridade de Jó, veja a retidão dele, o desejo dele de obedecer à voz de Deus. Então ele sabia que aquela situação, que tudo quanto estava lhe acontecendo, estava como sendo por permissão de Deus. Mas por quê, pastor? Porque ele estava fiel a Deus. Mas tem umas pessoas, meu velhinho, que andam errado, anda torto,
anda na vaidade, no mundanismo, na sensualidade, nas coisas imorais, imundas que o mundo lhes oferece. Aí muitas vezes Deus pesa a mão para o camarada se consertar, e muitas vezes, Deus está me provando coisa nenhuma, rapaz. Deus está pesando a mão para você se consertar, seu rebelde, sua rebelde. Não é assim que Deus fala com aqueles que estão desconcertados? Amém? Porque quem não obedece, irmãos, não é filho. Ou seja, quem desobedece não é filho, é bastardo. Então Deus não tem prazer na vida daqueles que vivem uma vida de rebeldia, mas antes aqueles aos quais andam na sinceridade, muitas vezes permite as provações para aprovar e também dar a vitória. Então veja que muitos estão colhendo tempestades, muitos estão colhendo malefícios em tuas vidas, porque são desobedientes a Deus e também a sua palavra. A Bíblia diz que Jonas saiu como que fugindo da presença de Deus. Lá longe em alto mar veio uma tempestade, e essa tempestade podemos ver que estava acontecendo por causa da rebeldia de Jonas. Então veja que nem todo vento que vem na vida de pessoas, irmãos, não é Deus, aleluia, provando, não. É Deus pesando a sua mão, a fim de que esta se conserte na presença de Deus. Mas Jó foi fiel a Deus, e a sua fidelidade, a sua retidão, o próprio Deus deu testemunho. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 13 nos diz que devemos fazer veredas direitas para os nossos pés, a fim de que aquele que manqueja não se desvie totalmente, mas antes seja sarado. Efésios capítulo 4, versículo 24, Paulo afirma que nós devemos revestir, aleluia, do novo homem, aquele a qual foi feito segundo a verdadeira justiça e em santidade. Não tem como andar em retidão na presença de Deus, ainda vivendo nas práticas do velho homem, andando conforme o seu bel prazer, na vaidade, na imundícia do mundo. Não tem como andar na presença de Deus de qualquer forma. Deus requer do seu povo retidão. Irmão, só obedece a doutrina do Senhor quem é reto de coração. Amém? Não adianta dizer que eu vou obedecer a doutrina, até me visto composto, até não mando aleluia de tal forma, mas o coração está pervertido, não tem sinceridade, não tem retidão na presença de Deus, está perdendo tempo aqueles que assim o fazem. Então Deus requer do seu povo retidão. Esta foi uma segunda qualidade na vida de Jó. E a Bíblia também diz que Jó foi um homem temente a Deus. Mas o que é temor? Podemos ter dois entendimentos. Temor pode significar medo, ou também pode significar reverência, respeito a Deus. Dependendo do contexto, irmãos, vamos ver o real significado da palavra temor. A Bíblia diz assim: olha, não temeis aqueles que podem matar o teu corpo, mas não podem fazer nada contra a vossa alma. Então, quando aí nesse versículo está dizendo que nós não devemos ter medo, quer dizer o quê? Que nós não devemos ter medo, nós não devemos ter medo. Nesse quesito significa medo. Mas quando a Bíblia nos orienta a temermos a Deus, é o ato efeito de nós obedecermos a sua palavra. Amém? A Bíblia nos ensina que aonde o medo se faz presente, o amor de Deus não é aperfeiçoado. Então devemos e temos que temer a Deus com todo o nosso ser. E o ato efeito de nós temermos a Deus também engloba a questão da sinceridade e também a retidão. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 128, versículo 1, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Então, muito felizes são aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia nos diz que o temor é o conhecimento da sabedoria. Então Jó foi um homem sábio, Jó foi um homem temente, Jó foi um homem, aleluia, que sempre dedicava a sua vida na presença de Deus. Então Deus requer de nós, dos seus servos e servas, aleluia, o temor. Irmãos, o diabo, ele sabe que no dia que se falta temor na vida de um homem, na vida de uma mulher, a vida dessa pessoa é fracasso. Como assim, pastor? Quem não tem temor, irmãos, está lá pouco se deixando para Deus, está lá pouco se deixando para o ensinamento da palavra, não está nem aí. Tem pessoas que andam farriando, fazendo coisa errada, ainda tem coragem de tomar Santa Ceia. E a Bíblia diz que os mesmos o tomam para sua própria condenação. Então veja que o temor de Deus nos leva a termos um respeito, aleluia, diante de Deus, da sua palavra, e também termos o desejo de obedecer às suas ensinanças. Então, no dia que falta temor na vida de um homem e de uma mulher, irmãos, infelizmente não se há sinceridade. Se falta temor na vida de um homem, na vida de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, não se há respeito com as coisas de Deus. Se não se há respeito com as coisas de Deus, não se há arrependimento. E logo, se não se há arrependimento, certeza da condenação na vida desta pessoa, se ela não se arrependeu. Então o temor faz como que cegar os olhos de todos quantos vivem, aleluia, na imundícia do pecado. Aí aonde está como que presente, irmãos, as escamas do, aleluia, engano, que cega a visão de muitas pessoas, a fim de não contemplarem a verdade e assim viver no pecado achando que está normal. O que é isso? Falta de temor. Amém? A falta de temor faz a mulher andar despida. A falta de temor faz com que os irmãos andem aí cabeludo, barbudo, que nem bicho no meio de rua. Irmãos, somos servos de Deus, devemos ser luz do mundo, exemplo a todos quantos nos olham. A falta de temor faz você colocar dentro do seu lar uma televisão, que na verdade é o próprio trono de Satanás, aonde é exposta a imoralidade, a imundícia, o pecado, a fornicação, o adultério. Amém? A falta de temor te faz, irmão e irmã, você andar totalmente torto, torta na presença de Deus. Mas o temor do Senhor não. O temor do Senhor nos faz andar a cada dia na santidade do corpo, da alma e também do Espírito. Então a falta de temor hoje em dia está muito, irmão. Tantos e tantos intitulados líderes, intitulados pastores, incentivando o povo a pecar, dizendo não ser pecado aquilo que a Bíblia condena, dizendo que não é errado aquilo a qual a Bíblia, aleluia, repudia. Irmãos, vivemos os últimos dias na terra, e por isso devemos buscar a Deus dia após dia, a fim de nós não sermos enganados e nem seduzidos pelos falsos profetas, que andam aparentando, aleluia, pregar um evangelho de justiça, mas na verdade é um falso evangelho, um evangelho anátema, que não salva, que não liberta, que apenas incentiva o povo a pecar. Amém? Hoje é normal a mulher andar pelada dentro da casa de Deus. Cadê o temor de Deus? É normal você ver a irmã, aleluia, arrancando a sobrancelha, aleluia, cortando os teus lindos cabelos, amém? Se pintando, se embelezando, se empiriquitando como Jezabel, aquela endemoniada a qual a Bíblia relata como falsa profetisa. Então nós não devemos compactuar com as coisas do mundo, não, irmãos. Isso faz, aleluia, a falta de temor. Mas quem tem a Deus, irmão, se afasta do mal. E esta é uma outra qualidade de Jó. O próprio Deus assim o diz, que ele se afastava de todo o mal. Ou seja, Jó se desviava do caminho mau. Então essa virtude na vida de um homem e de uma mulher requer a vigilância. O ato e efeito de nós vigiarmos, irmãos, sempre que nós vermos ali algo que vai nos influenciar a pecar, a falhar, a errar, a transgredir a doutrina do Senhor,
nós devemos nos distanciar. Assim Jó fazia. Sempre quando ele via algo que ia fazer ele pecar, errar, perder o foco, ele se saía, meu Vicente. Ele desviava, dava uma volta de longe, para não cair no erro. Amém? Quantos hoje não conseguem se desviar do adultério, irmãos? Amém? Não estão fugindo da aparência do mal. Quantos hoje estão largando as suas esposas, muitas vezes? Amém? Largando as suas esposas e fazendo coisas erradas, escondidas? Jeová está vendo. Então não adianta, irmãos, não adianta. Amém? Tem um ditado que diz, aleluia, aqui na terra, quem vence são os espertos, né? Mas no céu só entram os lavados e remidos, só entram os escolhidos, aqueles que andam na presença de Deus. E o ato efeito de nós nos desviarmos do mal requer de nós a sinceridade, a retidão e também o temor a Deus. Se eu estou andando na rua, irmãos, e vejo aquele algo que vai me fazer pecar, o temor do Senhor na minha vida, vai me fazer o que? Virar o rosto para lá para não ver tal coisa. Então Jó se desviava do mal, Jó se afastava daquilo, aleluia, que o fazia pecar. Em Jó capítulo 28, versículo 28, disse Jó que o apartar-se do mal é a verdadeira sabedoria. Então quem se desvia do mal, irmão, de pecar, mas de andar na presença de Deus como se deve, está sendo sábio. Jó 28, 28 diz: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então quem anda se desviando do mal, fugindo da aparência do mal, está sendo sábio, está sendo inteligente na presença de Deus. E nós temos ainda ordenanças da parte do apóstolo Paulo. Epístola 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que nos diz: Paulo exortando a nós, abstende-vos de toda a aparência do mal. Tudo quanto é mal, tudo quanto nos faz, irmãos, desviar da presença de Deus, devemos nos abster, sair fora, devemos correr, fugir da aparência do mal. Se assim nós o fizermos, somos como que bem-aventurados na presença de Deus. Amém? Amém? Uma última virtude que eu vejo em Jó é que Jó foi um homem paciente. Amém? Quando nós meditamos em Jó capítulo 1, versículo 1, só se é citado 4 virtudes em Jó. Mas o Senhor me faz meditar em Tiago capítulo 5, 11. Olha o que nos diz a Bíblia: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então veja que Tiago está falando da paciência de Jó. Como assim, irmão? Explica melhor. Ser paciente, irmãos, é a pessoa suportar a luta, a dificuldade, o problema, as muitas adversidades que se faz presente na vida deste homem ou desta mulher. A Bíblia diz que Jó estava como que todo em lepra, todo cheio de enfermidade, chagas no teu corpo, a qual ele mesmo pegava um caco de telha e começava a se rapar, porque coçava muito. Amém? E segundo a lei mosaica nos diz que os leprosos ficavam à parte, excluídos da sociedade, porque estavam como vistos como que imundos aos olhos da humanidade. Mas veja que ele perdeu família, ele perdeu seus bens, ele perdeu até mesmo a sua saúde. A situação de Jó, irmãos, olhando com um olhar físico, nos dá um entendimento, pelo olhar da carne, físico, que para ele não já se havia mais esperança para nada. Assim julgavam muitas vezes os amigos de Jó. Mas ele não perdeu a esperança em Deus. Amém? Ele estava como paciente, aleluia, aguardando a providência
tive. A mulher de Jó até disse: blasfema contra o teu Deus que morre, Jó. Ele disse o quê, irmãos? Como uma louca mulher fala tudo. Amém? Como uma louca fala no seio. Então podemos ver que Jó estava aguardando com paciência no Senhor. Salmos 40, versículo 1, já estamos concluindo. O salmista Davi ele diz: aguardei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Então se nós tivermos a paciência em meio às lutas, às adversidades, no momento certo, no tempo certo, Deus nos dará a vitória, o livramento, a saúde na sua presença. Mas nós não devemos nos esquecer, irmãos, das virtudes a quais são exigidas pelo Senhor ao nosso respeito. Quais são elas? A sinceridade, o temor a Deus, a retidão, o desviar-se do mal, como também termos a paciência. Tudo isso eu acredito e tenho uma fé que tudo isso nós alcançamos quando nós mantemos a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Qual o efeito de nós termos a comunhão com o Espírito Santo, irmãos? Ele vai a cada dia nos modelando, nos ajudando a nos enquadrarmos nesta palavra de poder para nós morarmos na glória. Então Paulo ele afirma uma coisa muito gloriosa, que a tribulação, olha só, a tribulação ela produz a paciência, e a paciência produz no homem a experiência, e a experiência produz a esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 4. Jó estava passando em um momento muito difícil, mas naquele momento veio em Jó criar paciência. Da paciência veio criar em Jó uma experiência, e da experiência a esperança. As esperanças de Jó não se havia morrido, porque ele tinha certeza, irmãos, que a última palavra ela não vem do homem, mas vem de Deus, que é o socorro bem presente na vida do homem, da mulher, que andam com sinceridade e verdade na sua presença, obedecendo aos mandamentos e também à sua doutrina. Então Deus requer de nós essas qualidades. Deus exige do seu povo mais obediência, mais temor, mais sinceridade, mais, aleluia, vigilância, a fim de se desviar do mal. Amém? Deus requer do seu povo mais e mais dedicação. Veja que essas virtudes em Jó fez dele um grande homem de Deus. Amém? Amém, irmãos? Porque ele temia a Deus e amava a Deus acima de todas as coisas. Mas qual foi o final disso, irmão Luiz? Que tudo quanto Jó perdeu, ele recebeu em tudo. Ah, pastor, o pastor está dizendo que Deus vai dar riqueza? Eu não estou dizendo que Deus vai dar riqueza. Só estou dizendo que se nós formos fiéis no pouco, no muito Deus vai nos confiar. Amém? Tudo quanto Jó perdeu, Deus restituiu, mas porque ele foi fiel a Deus. Mas muitos não, irmão Pablo. Muitos hoje pegam esse texto, né? Tem o livro de Jó. Vamos lá. O livro de Jó, irmãos, os irmãos têm uma ideia. Deixa eu ver aqui para não falar errado. O livro de Jó tem 42 capítulos. E ele só usa um ou dois, de 42, só usa um ou dois, que falam apenas de riqueza, para dizer que Deus vai te dar carro, para dizer que Deus vai te dar fazenda, irmão Paulo. Olha, já pensou? Aí, irmão Paulo, chega de fazenda e misericórdia, está errado, né, Paulo? Pode, isso é se Deus desejar abençoar. Mas o nosso foco, irmãos, não é riqueza, é a salvação da alma, a obediência à palavra, e assim, amém?
gozarmos da verdadeira riqueza que é na glória. Ó irmão, não desanimes por levar a sua cruz, mais pesada carregou o nosso querido Jesus. Não desanime, irmão, não desanimes, não. Jesus sofreu, mas sempre firme, humilde vencer. Não desanime, irmão, não desanimes, não. Jesus sofreu, mas sempre firme, humilde vencer. Deus agora lá do céu está sempre a olhar. Se tu levas tua cruz, contente e feliz com Jesus. Não desanime, irmão, não desanimes, não. Jesus sofreu, mas sempre firme, humilde vencer. Não desanime, irmão, não desanimes, não. Jesus sofreu, mas sempre firme, humilde vencer.